De acordo com a revista Época, uma em cada 9 pessoas passa fome no mundo. Atualmente, cerca de 795 milhões de pessoas são consideradas subnutridas pela ONU, mas esse número chegava a 1 milhão em 1990. O avanço é mais significativo se for considerado que a população cresceu desde então. Hoje, 12,9% de pessoas no planeta ingerem menos caloria do que o recomendado pelas Nações Unidas. Essa parcela era de 23,3 a 25 anos. Para a ONU, a melhoria foi global, embora algumas regiões tenham avançado pouco. É o caso da África subsaariana e do Sudeste Asiático, palcos de conflitos civis e guerras. Já o Brasil foi um dos destaques, conseguiu erradicar a fome, sendo considerado um país com um número estatisticamente insignificante de subnutridos. Mas o sonho de toda a humanidade é que o número de pessoas que passam fome seja igual a zero. A entomofagia é o consumo de inseto por seres humanos. Ela é praticada em muitos países ao redor do mundo, predominantemente em partes da Ásia, África e América Latina. Insetos complementam o cardápio de aproximadamente 2 bilhões de pessoas e têm sido parte da dieta humana desde muito tempo. Contudo, apenas recentemente a entomofagia tem atraído a atenção da mídia, instituições de pesquisas, chefes de cozinha e outros membros da indústria de alimentos, além de legisladores e agências de regulamentação. O Programa de Insetos Comestíveis da FAO também tem examinado o potencial de aracnídeos para a alimentação animal e humana, uma vez que, por definição, estes não são considerados insetos. Falando de independência e soberania alimentar, ou seja, o direito de cada nação a manter e desenvolver os seus alimentos, tendo em conta a diversidade cultural e produtiva, assim como as plantas alimentícias não convencionais, os insetos comestíveis também são uma alternativa de alimentos e renda para muitas comunidades. As vantagens ambientais da entomofagia é de que eles têm alta taxa de eficiência na conversão alimentar, pelo fato de serem animais de sangue frio. Por exemplo, grilos precisam de 6 vezes menos alimentos do que o gado, 4 vezes menos do que ovelhas e 2 vezes menos do que os porcos e frangos de corte para produzir a mesma quantidade de proteína. Eles podem se alimentar de resíduos orgânicos, como restos de alimentos e esterco, podendo transformá-los em proteínas de alta qualidade, inclusive para utilização na alimentação animal. Insetos produzem menos gases de efeito estufa e sua criação utiliza muito menos água e extensão de terra que a pecuária convencional. As vantagens da saúde da entomofagia é de que insetos são fontes de proteínas de alta qualidade, ácidos graxos, vitaminas e micronutrientes, como ferro, magnésio, manganês, entre outros. E a concentração proteica e lipídica de muitos insetos é superior à de vacas, porcos e galinhas. Também são considerados animais de baixíssimo risco em relação a zoonoses, doenças transmitidas de animais para humanos. E muitos produtos de inseto têm funções medicinais, sendo o mel o exemplo mais famoso. As vantagens sociais são de que a coleta e a criação de insetos podem ser estratégias na diversificação dos meios de subsistência, além de melhorar diretamente a alimentação. Essas atividades podem servir como opção de renda por meio da venda do excedente da produção. A coleta e criação também podem oportunizar ações empreendedoras, sejam em economias desenvolvidas, em transição ou em desenvolvimento. O processamento de insetos para alimentação humana ou animal é algo que pode ser feito com relativa facilidade. Podem ser consumidos os adultos e formas imaturas de diferentes formas, alguns inteiros, outros processados em pasta ou moídos como farinha. Também existe a possibilidade da extração de suas proteínas e produção de ingredientes. Olá, eu sou Casé Oliveira, professor de Biologia e Ciências e presidente da ONG Missão Ambiental e representante da Asbrace, Associação Brasileira dos Criadores de Insetos. Meu primeiro contato com a entomofagia foi na infância. Eu morava numa área rural e todo ano nós aguardávamos ansiosamente a revoada das tanajuras para poder pegar as tanajuras e fritar elas para comer.
Nós da Asbrace acreditamos que a entomofagia irá, num futuro próximo, não substituir completamente a alimentação ou a suplementação alimentar, mas ela já é uma realidade em todo o mundo. Com a escassez de recursos naturais, a população humana com certeza terá dificuldades para se alimentar. A ideia da entomofagia é vir como suplemento alimentar e, no futuro, tornar-se o prato principal. Os processos para a criação de insetos envolvem várias etapas, como a de uma fábrica de alimentos normal. As principais etapas são criação, abate e processamento. Existem diferenças na criação de insetos. Cada espécie exige um tipo de demanda diferente, tais como alimentação, luminosidade e temperatura. As espécies que mais deram certo até hoje para alimentação humana e animal são o tenebro molitor, o grilo, a barata de Madagascar, a barata cinérea e o tenebro gigante. As principais vantagens da utilização dos insetos para a produção de ração para alimentação animal vão desde os ganhos ambientais que se tem com isso, a alta eficiência em conversão de biomassa pelos insetos e sua digestibilidade. As desvantagens, quanto às desvantagens, nós podemos citar falta de regulamentação do setor e a quantidade produtiva que ainda é baixa. Não vemos a ração de insetos ofertada aos animais por parte dos criadores, pois a produção dessa ração ainda é pequena e está em fase experimental e também falta regulamentação neste mercado. O maior desafio para a criação em larga escala é conseguir a automatização dos processos produtivos. Após o alerta da FAO sobre os problemas de fome no planeta, algumas associações foram criadas. Podemos citar a nossa brasileira, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Insetos, e a Associação Europeia dos Criadores de Insetos, com sede na Holanda. Essas associações, elas estão em constante contato, né, com os órgãos governamentais, tanto alimentares, né, no Brasil, Anvisa e a Agência Europeia de Alimentos, e também o Ministério da Agricultura e Pecuária dos países envolvidos. A principal referência sobre o assunto é o livro Antropoentomofagia, Insetos na Alimentação Humana, do nosso colega da Asbrace, professor Heraldo Medeiros. Agradeço a oportunidade de apresentar a vocês um pouquinho do mundo dos insetos e boa degustação!